te recompensar lá no finalzinho dos 7 anos da grande tribulação. No finalzinho dos 7 anos da grande tribulação, então no tribunal de Cristo, aleluia, os servos do Senhor vão então ser galardoados, receber a sua recompensa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Apocalipse capítulo 16, aleluia, o verso, aleluia, 22 em diante. Uma passagem bastante conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, aleluia. Vamos ver o que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite, aleluia. Lucas, aleluia, o especialista, aleluia, Jesus de olhos, aleluia, o apóstolo Lucas, né, irmãos? Ele era médico, aleluia, especialista das vistas, ele era oftalmologista, né, irmãos? Aleluia. Então, aleluia, Jesus, glória a Deus, vamos ler aqui Lucas capítulo 16 e o verso 22, aleluia, que diz assim a palavra do Senhor. Todos já acharam? Então vamos ler a palavra que diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que more na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar a daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande a meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode sentar a igreja e louvar o Senhor, bem alegre e bem feliz com as palmas de vitória. Aleluia! Irmãos, aqui nós vemos a parábola do rico e do Lázaro, dizendo Jesus esta parábola, esta comparação. Ele dizia, irmãos, que havia 2 homens totalmente diferentes um do outro, aleluia, porque havia um muito rico que andava em linhos puros, em púrpura, andava ali vestido muito bem, tinha de tudo e nada lhe faltava, aleluia. E tinha também um certo homem chamado Lázaro, a qual era mendigo, e ia na porta daquele pedir alguma coisa, e ele, aleluia, sempre era ali recusado por aquele homem rico que não os ajudavam. Mas chegou o dia que morreu a Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando rico lá no inferno em tormento, ele ergueu os seus olhos e ele viu a Lázaro que estava com o pai Abraão. E ele disse: manda, pai Abraão, que Lázaro molhe o seu dedo e me refresque a língua, porque
passado. E ele disse: manda então que vá na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho e ele não venha também para esse lugar de tormento. Mas o pedido foi negado, porque não tinha como ninguém ir lá avisar. Ali então ele disse: não, não tem como ir, porque está posto um abismo entre nós e vós. Os que querem passar daqui para lá não pode, e nem tão poucos de lá passarem para cá. Aleluia, Jesus, mas aquele pedido foi negado. E ali, irmãos, o interessante é que aquele rico se lembrava que tinha 5 irmãos. Ele se lembrava de Lázaro, ele se lembrava do seu passado. Porém, Lázaro estava feliz, nem se lembrava daquela vida de sofrimento. Mas ali, irmãos, ele erguendo seus olhos, ele viu. Oh, irmãos, hoje não é diferente o que está acontecendo em nossos dias. Hoje, aleluia, simboliza 2 igrejas. A igreja, aleluia, serva de Deus, aleluia, que está na face da terra, chamada Lázaro. Esta igreja são aquele povo humilde, aleluia, que o Senhor o escolheu e separou para si. Se você está na presença de Deus, minha irmã, se você, meu irmão, teve o privilégio de ser chamado por Senhor para estar na presença dEle, dê graças a Deus, dê muitas graças e honras ao nome santo do Senhor, porque você não queria vir, mas o Senhor olhou no meio de milhares e te escolheu e te chamou pelo teu nome e te nomeou e te santificou e te purificou com seu sangue, perdoou seus pecados e deu direito à vida eterna, aleluia, glória a Deus, e ainda te deu, aleluia, a certeza de ser herdeiros das promessas de Cristo por meio, aleluia, do seu sangue vertido na cruz, que verteu para te salvar, para nos salvar, aleluia. Mas tem aqueles irmãos, aqueles que são a outra igreja, quer dizer, aqueles que são rebeldes, que querem só aproveitar as coisas desse mundo, as riquezas, não pensando no amanhã, a vida tão fácil de se perder, esse corpo nosso é tão fácil para morrer, essa vida nossa é tão fácil para se acabar. Então, irmãos, e muitos não estão dando conta, muitos não estão dando conta que a nossa vida está por um fio na face dessa terra, porque somos que nem uma vela acesa, que o vento sopra e apaga-se, e aonde diz a palavra do Senhor que depois da morte não pode se fazer mais nada, porque segue-se o juízo. Então, irmãos, aquele rico se lembrava, ele tinha recordações, ele tinha sua mente ali ativa, ele estava se lembrando de tudo e se arrependendo de tudo, mas era tarde, tarde demais, aleluia. Nós vemos também uma passagem, irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, aqui no livro, aleluia, Jesus, de Ezequiel, aleluia, Jesus, no capítulo 18, aleluia, Jesus, e no verso 23 que diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Deus não tem prazer, Deus não tem nenhum prazer em que o ímpio, aqueles que não creem no Senhor, a palavra ímpia quer dizer incredulidade. Deus não tem prazer que os incrédulos venham morrer na sua incredulidade, mas o Senhor quer que ele saia dos seus maus caminhos e que ele venha para o caminho que é Jesus Cristo, e que ele se converta dos seus pecados e que seja perdoado, para que então alcance a vida eterna, aleluia. Muitos não estão dando ouvido, irmãos. Hoje o Evangelho
ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele, com o Senhor. Irmãos, aqui nós vemos acerca de Lázaro, o Lázaro que morreu e foi levado para o seio de Abraão. Então, irmãos, vai se cumprir aqui Tessalonicenses 16, aleluia, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Senhor que ressuscitou Jesus no terceiro dia, Ele também ressuscitará a Lázaro, que morreu e foi levado para o seio de Abraão, e ressuscitará os milhões e milhares que morreram salvos, aleluia, Jesus, esperando a vinda de Cristo, e morreram salvos e não negaram o Senhor, aleluia. Mas agora nós vamos ver, aleluia, Jesus, a morte do rico. A morte do rico, quando que vai acontecer? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Apocalipse 20, a morte do rico. A morte de Lázaro foi ali em Tessalonicenses 4 e 16, aleluia. Glória a Deus, que no finalzinho da grande tribulação, os 7 anos, assim então soará a última trombeta, e ali então os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre junto com Ele. Esta é a ressurreição dos que morreram em Cristo, morreram salvos, que aceitaram Jesus como seu Salvador, que renunciaram o mundo e o pecado. Então eles farão parte desta ressurreição juntamente com Lázaro e todos os profetas e os apóstolos e todos os santos, aqueles que aceitaram Jesus, que morreram salvos. Então, aleluia, Jesus, agora vamos ver a morte, a ressurreição, aleluia, Jesus, do ímpio. Apocalipse capítulo 20, o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos, aleluia. Então, irmãos, aqui nós vemos que os salvos, aqueles que aceitaram Jesus, eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Não tem terceira ressurreição, não tem uma terceira ressurreição, também não tem uma terceira porta, não tem terceira porta, meus irmãos. A única porta que tem é o Senhor Jesus, a porta estreita, e Ele diz: quem entrar por mim salvar-se-á. A porta estreita é Jesus Cristo, é o único nome no céu, na terra e debaixo da terra que tem o poder de salvar. Sem Ele ninguém vai ao céu, sem Ele ninguém pode fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Mas os outros mortos, o rico, aleluia, ele vai ressuscitar também na outra ressurreição. 1000 anos depois, irmãos, o Senhor Jesus voltará a buscar a sua igreja após os 7 anos da grande tribulação, no soar da última trombeta. Então nós ouviremos as trombetas e nós ressuscitaremos e estaremos encontrando com Ele nas nuvens. Irmãos, assim então, aleluia, Jesus, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados num abrir e fechar de olho, e também subiremos com Ele, aleluia. Mas nós temos que por isso passar a grande tribulação. Se o Senhor vê que você não vai suportar, Ele te arrebata antes, Ele te chama antes, para que você não venha negar
O rico ele vai ressuscitar, mas ele não vai ressuscitar para ir para as bodas do Cordeiro. Ele não vai ressuscitar para ir, irmãos, aleluia, para os 1000 anos de paz com Cristo, mas ele vai ressuscitar sim para vergonha e desprezo eterno. Ali então, aleluia, ele está no inferno, irmãos. Ele está no inferno desde aquela época e ele vai ficar no inferno se Jesus voltar, aleluia, daqui 7 anos, que a grande tribulação começa hoje ou amanhã. Então o homem do pecado, o perverso, será manifestado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, virá apostasia e se manifestará o homem do pecado, o qual se ponhará contra tudo que se chama Deus e se assentará no seu trono e desejar ser adorado. Mas aqueles que não aceitar o seu número, o seu nome e nem adorar a sua imagem, então eles serão mortos, eles serão sacrificados, eles serão, aleluia, maltratados, eles terão que fugir, eles terão que sofrer perseguição, aleluia, mas eles serão odiados por todos por causa do nome do Senhor, mas eles alcançarão a salvação da sua alma. Glória a Deus, pode louvar o Senhor, aleluia. Mas aqueles irmãos que aceitar, aqueles que não aguentar a tribulação, então eles morrerão também, terão um pouco de tempo bom aqui, mas logo eles serão também sacrificados, e ali então eles morrerão no finalzinho da grande tribulação. Não adianta nada aceitar o selo da besta, não adianta nada negar o Senhor Jesus, sabendo que vai viver aqui só 7 anos, porque ali diz a palavra, irmãos, que o Senhor descerá com poder e grande glória, e ali enviará os seus anjos, aleluia, e colherá o trigo, aleluia, colherá primeiro o joio e lançará no fogo, e então, aleluia, ele colherá o trigo e recolherá no seu celeiro, aleluia, Jesus. Mas, aleluia, Jesus, eles morrerão e eles não irão encontrar com o Senhor. Eles morrerão e irão para o inferno, juntamente fazer companhia com o rico, aleluia, e estará para sempre lá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem pessoas que dizem que quem está no inferno nunca mais vai sair de lá, mas eu digo para você que vai. Eu digo para você que vai, porque aqui, aleluia, Jesus diz, aleluia, que o inferno devolverá os seus mortos, então eles vão sair de lá. Apocalipse 20 diz, aleluia, Jesus, e o mar também devolverá os seus mortos, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E então, aleluia, esse rico sairá do inferno somente para ser julgado. No Apocalipse 20, no verso 11, aleluia, Jesus, glória a Deus. E, aleluia, Jesus, envia os mortos, grandes e pequenos, aleluia, que estavam diante de Deus e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui Apocalipse 20 e o verso, aleluia, 12 ao 13, aleluia, Jesus. Então ali também virá o rico, e ali no diante do trono ele vai ser julgado. Cada vez que Lázaro foi na sua porta para pedir um pedaço de pão e foi negado, cada vez que ele viu Lázaro, aleluia, Jesus, e não ajudou, ele também vai ser julgado por essas coisas. Ele vai ser julgado pela avareza, ele vai ser julgado pelo seu orgulho, porque andava bem vestido,
só ele. Lá no inferno está cheio, está Ananias e Safira, que também negaram o Senhor, que mentiram para o Espírito Santo e morreram sem salvação, porque foram, aleluia, avarentos por causa do dinheiro, perderam a sua salvação. E a palavra diz que os avarentos ficarão de fora. Lá estará Dalila, diante do trono branco, porque seduziu um servo do Senhor, chamado Sansão, e teve, aleluia, Jesus, a culpa de milhares de vidas que perderam a sua vida, aleluia, Jesus, e também foram para o inferno. Estará ali nesse trono o Herodes, aleluia, que matou milhares de crianças, pensando que ia matar o Salvador Jesus. Ali estará, irmãos, aleluia, John Darby, aleluia, que fez o filme Os Deixados para Trás e enganou milhares de pessoas no filme Deixados para Trás, que pregou aquela teologia mentirosa, aquela teoria mentirosa, dizendo que os justos seriam arrebatados antes da grande tribulação para não ver o sofrimento, contrariando a palavra de Deus, que diz, aleluia, que o justo, aleluia, passaria pela tribulação e seria perseguido e matar-vos uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e o justo então seria perseguido, tinha que fugir para os montes, ali em Mateus 24. A teoria de John Darby, ela, aleluia, foi contra a palavra do Senhor, aleluia, quando diz que primeiro colhe o joio e lança no fogo, e depois colhe os salvos e recolhe no celeiro do Senhor na sua glória. Então ali, irmãos, estes teólogos, essas pessoas mentirosas que pregam contra o que está na Bíblia, eles dizem, aleluia, que estão certos, mas a palavra diz: errai por não conhecer as Escrituras. O apóstolo Paulo disse: crescei na graça, se encha do Espírito Santo, mas também crescei no conhecimento. E João disse: olhai e vede para que ninguém vos engane. E Mateus, aleluia, disse que ninguém vos engane, porque virá muitos falsos profetas. Naquele dia vão abrir os livros, muitas pessoas que pregaram mentira, muitas pessoas que falaram a palavra de Deus, o que não está na Bíblia. A palavra diz: aquele que acrescentar ou aquele que tirar, e será tirado também a sua parte do livro da vida, e será acrescentado as pragas que estão escritas nesse livro, todos aqueles que pregar enganosamente. E o apóstolo ainda diz: qualquer que pregar um outro evangelho que não seja o evangelho do reino, esse seja maldito, e esse evangelho seja anátema, seja maldito. Todos aqueles que estão pregando, aleluia, Jesus falsamente, vão prestar conta um dia da palavra que não foi verdade, aleluia. Mas aqueles que estão pregando o que é a verdade, aleluia, eles se aprofundam cada vez mais no conhecimento da Bíblia, eles se aproximam mais e mais, e eles examinam as Escrituras, e eles chegam à conclusão, aleluia, que o arrebatamento da igreja vai acontecer depois da grande tribulação, os 7 anos, aleluia, de grande tribulação. Aleluia, é muito difícil de entender, mas não é difícil, aleluia, porque aqui nos 1000 anos, aleluia, aleluia, no capítulo 20, no verso 4, João viu, estando ainda na ilha de Patmos, ele viu, para confirmar esta palavra, ele viu, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não
reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui dá para nós observar, aleluia, que aqueles que foram degolados, aqueles que foram massacrados, aleluia, não negaram o Senhor Jesus, não aceitaram o número da besta, não aceitaram o chip, não aceitaram, aleluia, o seu nome, não adoraram o anticristo, e eles reviveram, eles ressuscitaram, eles foram mortos, mas eles ressuscitaram, aleluia, e reinaram com o Senhor, aleluia, aleluia. Então, irmãos, aleluia, aqui dá para nós ver, aleluia, que os mortos que ressuscitarem na primeira ressurreição são os salvos, aleluia, e os que são colhidos antes, aleluia, Jesus, os pré-tribulacionistas, que serão colhidos antes, aleluia, Jesus, e lançados no fogo para queimar, ali haverá pranto e ranger de dente, mas, aleluia, os salvos, os trigos, eles serão recolhidos no celeiro do Senhor, e ali reinarão com o Senhor, estarão com Ele para todos sempre. Irmãos, aleluia, não deixe ninguém te enganar, não deixe te enganar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte dos desviados, Deus não tem prazer na morte dos ingratos, dos incrédulos, dos abomináveis, os feiticeiros, os idólatras, os malfeitores, os avarentos, os que negam a bênção ao seu pai e à sua mãe, os rebeldes, os traidores, os idólatras e todos os mentirosos. Então ali a sua parte será no lago de fogo e, aleluia, estará, aleluia, juntamente com o rico no inferno até o dia do juízo, aonde serão chamados e julgados, e a hora que o inferno devolver eles, serão julgados diante do trono branco e lançados no lago de fogo. Porém a igreja, aleluia, Jesus, ela estará com Cristo na glória, aonde viverá para todos sempre, aleluia, como o Senhor na nova Jerusalém celestial. Só para fechar aqui, aleluia, recapitulando o que nós já vimos, aleluia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, aleluia, que não vos movais facilmente de vossos entendimentos, nem vos perturbeis, porque por nosso entendimento nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor Jesus Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ninguém engana, irmãos, não deixa ninguém te enganar. A vinda de Cristo só vai acontecer, a nossa reunião com Ele só vai acontecer depois do sacrilégio, depois da grande tribulação. Mas diz o Senhor: quem vencer herdará todas as coisas.